Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, paz, saúde e alegria para você em mais uma manhã do Agir de Deus, em mais uma manhã profética, e estamos nos nossos 40 dias proféticos e hoje já entramos no 11º dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É muito bom estarmos ligando na terra e será ligado nos céus. Concordando acerca de qualquer coisa e será concordado, porque Deus ama a unidade. Quando você se une, quando você tem aí o seu cônjuge junto com você, ou o seu filho, ou o seu sócio, ou uma irmã, uma pessoa que está conectada na mesma visão, na mesma revelação, na mesma direção, ali o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Unidade. Deus ama a unidade. E você liga, está ligado. Você concorda, está concordado. É assim que funciona. Então Deus, Ele ama a unidade. Quando você se une para o bem, bênçãos acontecem. Quando você se reúne para o mal, desgraça acontece. Não é assim? Está lá em Deuteronômio 28, capítulo 1, as bênçãos do Monte Gerizim. E também tem as maldições. Nós gostamos muito de falar das bênçãos, mas a maldição também vem porque ela é o fruto da sua desobediência. Então você vai colher o fruto da sua infidelidade e você vai colher o fruto da sua fidelidade. Deus te dá essa oportunidade para escolher a bênção ou a maldição. Você escolhe andar com Deus ou não andar com Deus. Falar a verdade ou falar a mentira. Andar na luz ou andar na paz. Andar nas trevas, na escuridão ou andar na presença de Deus. Salmo 119, 105 diz que a palavra é isso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então você pode ser iluminado pela luz do Divino Mestre, isso mesmo. Quando você anda com Ele, quando você se reconcilia com Deus, quando você ama o Evangelho da cruz, que ele é renúncia. Isso mesmo, o Evangelho da cruz é renúncia, é dedicação, é tempo, é flexibilidade, é ser flexível com os outros, porque Deus te amou. Então, você tem que ter esse amor de Deus para entender o outro. E isso vem de Deus para as nossas vidas. Com essas palavras, pastor Eva, declarei um dia muito abençoado, muito produtivo, muito frutífero, porque a colheita vem. A colheita vem. Você está preparado para colher? E quando ela vem, até os seus amigos vão ajudar você aí a guardar os compartimentos das caixas de vitória que chegam até você. Creio em milagres, cremos em milagre e a programação só está começando e muita coisa boa chegando, muitas respostas para você que vai ao médico, para você que está voltando do trabalho, para você que tem uma consulta hoje. Vai na fé, vai na unção e creia em Deus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Que as más notícias fiquem longe e boas notícias cheguem até nós nesta manhã, pastor Edson. Exatamente. A gente sabe que a gente pode escolher, né? Igual o ouvinte. Ele escolheu nos ouvir aqui, né? E alguns conseguem ouvir de segunda a sexta, que é a grade completa nossa aqui, é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h. Então, muitos escolheram e continuam com a gente. Então, isso é o bonito da gente poder escolher. Você que escolhe o que você quer ouvir, que notícia você quer ouvir, você escolhe, é direito seu, né? Você fazer suas escolhas, ligar, desligar, trocar de canal, trocar de... Enfim, é isso aí. O importante é que você saiba fazer boas escolhas. Se você escolheu nos ouvir, certamente se você está fazendo uma das boas escolhas, ouvir aqui, porque sempre vamos estar trazendo aqui a palavra da fé, né? Baseado aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, vamos trazer aqui a fé, mostrando o caminho seguro, o caminho da salvação, que é Jesus, o autor da vida, aquele que veio para nos trazer vida, vida com abundância. Aqui você tem o momento da oração. Agindo Deus é um dos programas que, além de trazer a palavra, nós temos o diferencial, pastor. Nós oramos aqui, né? Nós oramos também, não só trazemos a palavra, mas tem o momento da prece, o momento da oração, né? E a oração é falar com Deus. Quando você lê a palavra, ela fala com você, porque ela é vida e Deus está vivo. E a palavra vem para desfazer as obras do mal.
E quando você ora, você fala com ele. Olha que lindo. Então, é um diálogo, é uma comunicação, reciprocidade. Você fala e ele fala. Então, você tem que parar para ouvir. E ele vai alinhando os seus pensamentos. Ele vai tirando aquele mau pensamento. Ele vai tirando aquilo que você está desalinhado na sua vontade. E você começa a entender que Deus não castiga ninguém. Nós colhemos os frutos das nossas infidelidades. Então, as nossas decisões são resultados das nossas escolhas. Se não gostamos do que estamos colhendo, vamos prestar atenção no que estamos plantando. Quer amor? Plante amor. Quer alegria? Plante alegria. Quer paz? Plante guerra? Não, plante paz. Então, você é responsável por aquilo que você cativa. Anote essa frase. Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. Quer outra frase? Floresça onde você está plantado. Isso mesmo. Amanhã vai ser resultado das suas plantações de hoje. Hoje é resultado das suas plantações de ontem. Faz aquela oração. Eu só quero ser útil. Obrigada porque eu fui útil para alguém, para algo, para o meu propósito, para o meu desígnio, para o meu chamado, para aquilo que Deus me proporcionou. Eu tenho ensinado isso para as minhas alunas. Segunda coisa, aprenda a falar não. Não dá, não posso, não vou, hoje não dá, hoje não posso. Aprenda a falar não. Porque você anda sobrecarregado. Muitas cargas, muitos pesos, muitos medos de falar não. Você fala amém para tudo, você fala sim para tudo. E isso vai te sobrecarregando. E as muitas cargas, muitos pesos. Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele faz esse convite, ele quer que você tenha a responsabilidade de não voltar com elas para casa. Não voltar com elas para o seu coração, não voltar com elas para a sua mente, mas transformar isso em experiência para não repetir de novo e de novo e de novo. Passa ano e vira ano e você carrega esses pesos. Isso te enfraquece, te adoece, deixa você frágil, fraco, insensível. E as coisas começam a acontecer, porque são frutos daquilo que nós semeamos. Então aprenda a falar não. Aprenda. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Então ele começa a tirar algumas coisas do nosso caminho. E nós também precisamos tirar algumas coisas do nosso caminho. Se você sabe que esse vício está te matando, está te adoecendo, é hora de falar não para ele. É hora de falar não para a mentira. É hora de falar não para brigas, intrigas e confusões que está destruindo a sua casa, o seu lar, a sua família. Você achou que eu ia falar que você deve falar não para os outros. Não, é não para você mesmo. Fala não para você mesmo. Não, agora eu vou dizer não para a mentira. Agora eu vou dizer não para as dívidas. Eu vou quitar essa dívida e eu não vou fazer mais dívidas. É você falar não para você, porque você aceita tudo dentro de você, na sua mente, no seu coração, no seu trabalho, na sua família. Então entenda que você é muito importante. Mas Deus nos dá essa responsabilidade. Dá ouvidos à voz do Todo-Poderoso e as bênçãos virão sobre ti. Obedeça ao Senhor Deus e Ele vai te dar todas as bênçãos. Deuteronômio 28. Então Ele vai te dar. Você vai ser bendito ao entrar, você vai ser bendito ao sair, vai ser bendito o fruto do seu ventre, os teus animais, as crias dos teus gados, das tuas ovelhas, da sua fazenda, do seu sítio, do seu trabalho. O seu carro não vai quebrar, vai ter produtividade na sua empresa. Então as bênçãos virão,
Mas existe essa condicional. Você tem que estar nele, com ele, por ele. São todas as coisas. Você tem que dar atenção ao Senhor. Dar o seu tempo a ele. E como eu faço isso, pastor? É justo, é verdadeiro, é honesto? Tem algum louvor nisso? Agrada o ouvido do outro? Então, nisso eu vou pensar. Ser longânimo, ser benigno. Longanimidade, benignidade, fé. Fé é um dom. Você tem o dom da fé? Fé é um dom. Você vê o possível já acontecendo. Você vê o milagre já acontecendo. A prova daquilo que você não vê, mas você crê, você acredita e você vai na fé, vai na unção. Você positiva o negativo. Agora o negativo não, tudo é ruindade, tudo é ruim, tudo vai dar errado. Tudo na vida daquela pessoa é negativo. Não, você tem que ter fé, esperança, amor e prosperidade. Mas o maior é o amor. Então, por amor, você faz, você realiza. E a colheita vem, pastor Edson. Com certeza. A Bíblia diz, há tempo de plantar e tempo de colher. E a gente, quando planta algo, a gente não sabe quando vai colher. O agricultor, usando a comparação da agricultura, quando a pessoa prepara a terra, ela planta. E o agricultor sabe que vai ter o mês certo da colheita. E ele quer o quê? Uma ótima colheita. E para ele ter uma ótima colheita, ele preparou a terra, ele preparou o terreno. Depende do que ele planta, tem ali o material específico, não é? Para pôr naquela terra, o adubo e assim por diante. E ele planta, ele sabe. No caso da vida, nós não sabemos o dia da colheita, mas a colheita vem. Então, por isso, é muito bom, é tremendo você todo dia plantar boas sementes. A semente da generosidade, a semente do amor, a semente do respeito ao próximo e respeito a si próprio também. Porque você falou de falar não para si próprio, não é? Mas às vezes a própria pessoa, ela se desrespeita a si mesma quando ela fala mal dela mesma, como ela diz assim, eu não sirvo para nada, eu não nasci para vencer, quando ela é muito negativa contra ela mesma. Então, eu venho falando em nossas lives aí das 18 horas no Instagram, do Negócios com Deus, e falando sobre algumas coisas que nos bloqueiam para crescer. Alguns dão o nome de sabotadores, tem vários nomes aí. É quando você próprio trabalha contra você. Quando você próprio coloca limites para você. Você se desqualifica. Se alguém de fora te desqualifica, pode ser um bloqueio. Mas o pior, penso eu, que é quando a gente mesmo se desqualifica. Se dizendo assim, isso não é para mim, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu sou o patinho feio da família, tipo assim. Então eu acredito por quê? Porque daí é a mente da pessoa. E se você tem esse comportamento, aí alguém de fora também fala concernente a você coisas negativas, aí pode piorar a situação. Por isso que você tem que se cuidar. Por isso que você tem que investir em você, na sua vida espiritual, nas suas orações, na palavra, ter bons pensamentos, né? Às vezes você está precisando até de dar uma volta no seu bairro, quem sabe você tem condições de fazer isso e de repente dá uma olhada aí no seu bairro, deve ter algum outro lugar para você fazer uma caminhada, tem tanta coisa boa que você pode fazer e que não vai envolver custos financeiros, vamos assim dizer. Então isso é uma questão também de você ver coisas, analisar coisas, né? Valorizar o que está à sua volta, pessoas, a própria natureza, né? A beleza da natureza. Em todo lugar que você for, a natureza é maravilhosa, Deus criou tudo, né? O Brasil, então, é uma maravilha. Então, nós temos que entender isso, que a vida é para ser vivida, para você contemplar as belezas. E uma das belezas que você tem que contemplar, eu acredito que é justamente quando você olha no espelho. Quando você olha no espelho e vê você. Penso eu que, se a pessoa que olha no espelho e ela não quer olhar no espelho porque ela não quer vê-la,
Então, é um sinal que ela está precisando de uma cura, de uma restauração. Pode ser que ela não esteja bem. Então, eu não estou falando a beleza física em si, mas a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança do Altíssimo. E quando você se entrega totalmente a Cristo, quando você se entrega a Jesus, quando Ele entra na sua vida, aí não tem gente feia. É gente que se torna filho e filha de Deus. Então, Deus não vê os seus filhos ser bonitinho, ser feio. Todos, para Ele, é a mesma coisa, né? Uma alma representa uma pessoa, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, valorize um pouco mais a sua vida, o amor que Deus tem por você, e Ele tem planos maravilhosos para você. E como você faz isso? Conhecendo a Deus e conhecendo a você mesmo. Então, quando você se alimenta de Deus, se alimenta da palavra, você é forte, porque o mundo jaz no maligno. O mundo vai te enfraquecer, as situações, os conflitos, as famílias, as pessoas, o trabalho. Tudo isso enfraquece quando tem pessoas que não têm o mesmo Deus que você. Então, quando Deus te chama de filho, quando Deus te chama de filhinhos, Ele te dá essa responsabilidade de discernir o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins, porque o Espírito Santo está em você. Ele é forte. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. O mundo não entende. Sabe quando você tem uma pessoa que não entende o que você entende, e ela olha para você e diz que o que tem de diferente em você é porque você nem tem dinheiro e você é próspero? Você está doente, mas você está feliz? Ele não entende porque você não é amargurado com tantas amarguras à sua volta, e você diz: existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A minha confiança não está nas minhas riquezas, no meu patrimônio. As minhas alegrias e convicções não está naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou. Não é o ter, é o ser. E quando você é escolhido, separado, santo, puro, cheio do Espírito Santo, o maligno não te toca. O mal, ele pode até estar em derredor, bramando como leão, tentando quem possa tragar. Mas o espírito de fortaleza, da verdade, que é santo, que é grande, está com você. E você conhece um Deus vivo e poderoso e grandioso. Existem 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. É conhecer que você não consegue entrar naquele lugar, então não vai. É conhecer que você não sabe resolver aquela situação, então não vai lá tentar resolver. Chame quem é profissional daquela área. Isso é aprender a falar não. Isso é aprender a falar não. Ó bem, eu não estou conseguindo resolver, eu admito que eu preciso de ajuda, vamos buscar ajuda para salvar o nosso casamento. Ó, filha, a mãe está dando esse chazinho aqui, mas não está resolvendo. Vamos fazer uma consulta, vamos tirar um raio-x, vamos ver o que você tem. Então, você tem que aprender a entender que Deus coloca pessoas, ninguém faz nada sozinho. Então, os corações endurecidos, amargurados, não querem ajuda. Eles querem ficar sozinho, então vai ficar sozinho. Mas o Espírito Santo, que é de fortaleza, ele te dá revelações, ele te dá direção, ele te dá orientação, ele te dá capacidade. Eu estava atendendo uma médica essa semana, ela disse: olha, pastora, eu fiz um jejum porque eu tenho que contratar um funcionário aqui e eu não vou pôr qualquer pessoa aqui na clínica. Eu disse: sério? É. Por quê? Porque eu estou lidando com vidas, com pessoas, e eu lá vou saber o que esse funcionário vai fazer aqui. Então, eu estou até orando para contratar uma pessoa de Deus, porque vai tocar em vidas, em pessoas. Você entende isso? Então, tudo você tem que orar. Tudo você tem que pedir direção para o Espírito Santo. Porque as legalidades, as brechas, vão te afundando, porque você deu legalidade, você deu brecha, você não pediu
direção de Deus, você fez porque você achou que sabia e não sabia. Então, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é forte. O Espírito que está em você é grande. Não é o mesmo que está no mundo. Então, as coisas do mundo são do mundo. As coisas de Deus são de Deus. Para você ser uma pessoa forte, você tem que ser forte em Deus. É em Deus, não é em você. Tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não pertence a Deus, não ouve e não entende. A Bíblia diz que a cabeça da pessoa está cheia de pedras, está cheia de espinhos e a palavra não entra, não entra, não entra. Mas você tem que continuar semeando a semente. Vai ter uma hora que ela vai cair numa terra boa, num coração produtivo e vai ter 30, 60, 100 por um. Por isso Deus ama o seu marido, Deus ama os seus filhos, Deus ama essa esposa que muitas vezes é difícil e complicada, mas Deus vê ela transformada. Deus vê esse marido aí transformado. Então você precisa ver como Deus vê. E é desse modo, é desse jeito. Então nós podemos saber a diferença que existe entre quem anda na verdade, no espírito, e quem anda na mentira, nas trevas. O mundo jaz no maligno, isso se chama discernimento. Você tem que ter a revelação, você tem que ter o discernimento. É você, não é o outro. É você que tem que ter. E Deus vai te dando sinais. Deus fala para, Deus fala vai, Deus fala prossiga, Deus fala vai por aqui, não vai por ali. No fundo, você sabe a verdade. Então Deus nos chama de filhinhos, filhinhas. Isso que você é. Quando você recebe Jesus, você é filho de Deus. O filho tem direito à promessa. O filho tem direito às promessas do Pai. O filho tem direitos. E você não está tomando posse daquilo que é direito seu. E nesta manhã, Deus começa a entregar para você o descanso, o renovo, a paz, a alegria. Ele vai tirando esse peso dos seus ombros, essa preocupação, essa angústia, problema com todos os filhos, com todos os netos, com todas as empresas. E você parou de dizer não para você. Você fica falando sim e você está adoecendo, frágil, fraca, cansada, oprimida. Bom, aquela panela de pressão, chega uma hora que explode. Quando explode, vai para o hospital e morre. Por quê? Porque não parou, não se cuidou, não relaxou, não descansou, não teve renovo, não parou para cuidar de você mesmo. Então, essa programação é para você que está ouvindo. Fica forte, cheio de Deus, cheio do Espírito, para governar, gerenciar, administrar aqueles e aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Então, filtre. Você tem que filtrar aquilo que você ouve. Porque as palavras têm poder para matar e destruir. Uma palavra ruim pode destruir uma pessoa. Uma palavra boa pode levantar uma pessoa. Há poder em suas palavras, pastor Ed. Exatamente. Inclusive, quando você disse forças, né? O Senhor vai nos dar forças. Me remete aqui a Isaías 40, 29 ao 31. Ele dá forças ao cansado e enche de vigor aquele que é fraco. Até os jovens se cansam e fatigam, e os mais valentes também tropeçam. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, lançam-se como as águias, correm sem se cansarem, andam sempre sem se fatigarem. Então você veja bem a força que Deus dá para nós.
Então, ele renova nossas forças. Ele nos dá força. Força espiritual, força na nossa mente, força de vontade. Ele renova nossas forças para aqueles que confiam nele. Então, a confiança em Deus. A confiança. Então, eu sempre falo assim que o importante, o principal é você ter essa força que Deus nos dá. É a nossa confiança no soberano. É a nossa confiança no Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. É a nossa confiança nele. E ele vai fazer o que está escrito aqui para aqueles que confiam nele. E você precisa também, obviamente, você precisa entender que você também tem que querer vencer. Você tem que querer. Da mesma forma que você está nos ouvindo, porque você quer nos ouvir. Você deve estar ouvindo porque você optou em estar nos ouvindo, ok? Então é isso também. Então, vencer tem que querer vencer. Sair de uma vida apática, né? de uma paradeira. Às vezes a pessoa está estagnada. Ela precisa se movimentar. Ela precisa reagir. Porque tem pessoas que elas acabam achando assim, é normal. Ela começa a ter uma filosofia de vida pensando assim, eu nasci para sofrer, é assim mesmo, eu tenho que me contentar com isso, né? Aí chega pessoas de fora que têm a mesma mentalidade e diz, tá certo, fulano, todo mundo sofre. Sabe quando você recebe uma visita e você não tá legal e aquela visita, em vez de te impulsionar para vencer, para sair daquela situação ruim, ela quer te consolar contando tristeza de outros também que estão passando o mesmo problema? Sabe aquela pessoa que vai fazer uma visita para um doente, em vez de ele ajudar o doente, ele vai lá para dar só notícia ruim. Penso eu que não é uma visita legal, né? Porque quando você não está bem, você quer o quê? Você precisa de um remédio, você precisa de um tratamento, você precisa de ser curado. Então tem pessoas que elas estão doentes, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, estão desorientadas, estão querendo buscar resultados em lugares que não tem, que estão querendo buscar solução em coisas que não têm solução, em lugares que não tem solução. Então, a nossa força vem de Deus. Então, ele, Deus, dá força ao cansado. Quem sabe, amigo, amiga, você está cansado. Talvez não fisicamente, você deve ter dormido bem, descansou, acordou. Talvez um cansaço mental, talvez um cansaço que você não está entendendo. Então, aquilo que a pastora Eva falou, você tem que rever. Às vezes pode ser um cansaço físico, vai ter uma solução. Se é um cansaço muito estresse, também tem uma solução. Tem que descobrir, nem tudo é um problema espiritual. E quando é espiritual, Jesus resolve. Jesus resolve os problemas espirituais e as outras coisas também, que não são espirituais. Então, que o Espírito Santo, nesta manhã, possa estar te dando discernimento, sabedoria, para você diagnosticar, você próprio fazer um diagnóstico em você. Quando precisamos ir ao médico, ou quando alguém vai ao médico, né, a fazer ali uma consulta, às vezes numa conversa ali com o médico, ele resolve a situação ali. Às vezes vai ter que pedir alguns exames, não é assim? Às vezes é necessário. Então, da mesma forma, agora é o contrário, você que está ouvindo, é você que tem que fazer um autoanálise, um autoexame da sua vida. Como você está? Penso eu que hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Eu sempre penso assim, né? Cada dia melhorando, cada dia tendo novas experiências, se amadurecendo, crescendo, desenvolvendo. Então Deus nos dá força ao cansado e Ele enche de vigor. Ele enche de vigor aquele que está fraco, Ele dá força. Aí ele menciona que os jovens, porque jovem, quando você fala de jovem, subentende o quê? Um jovem, né? Ele tem mais energia, tem várias coisas que um jovem ele tem que uma pessoa de mais idade talvez não tenha. Mas ele está dizendo assim, olha, até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. Mas aqueles que confiam no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. É o que acredito eu que Deus está fazendo para você que está entendendo a revelação de hoje. Ele está te renovando as suas forças. Isso é para o seu bem, isso é para a sua paz, isso é para a sua alegria. Porque tem pessoas que são sugadores de energia, vai sugando a sua alegria, sugando o seu ânimo, sugando a sua vontade de viver. Você sabe o que eu estou falando. Tem mães que nos ouvem, que têm filhos que são sugadores de energia da mãe. E a mãe faz tudo, a mãe está sobrecarregada. E aquele filho está na hora de começar
aprender a andar com as suas próprias pernas. Andar com as suas próprias pernas. Então, são filhos sugadores de energia, sugadores de alegria. Aquela mãe não sorri mais, aquela mãe não tem mais alegria. Por quê? Porque aquele filho é um sugador de alegria. Pense nisso, pense nisso. Você tem que pensar, você tem que analisar. E a mãe é o quê? É uma pessoa que não aprende a falar não para aquele filho. Não aprende a falar não. Tem que aprender a falar não. Tem que aprender a distribuir funções, distribuir tarefas, desde pequenininho. Desde pequenininho. Lá no berçário, quando a gente está lá no berçário atendendo crianças na escola, a professora já ensina o bebezinho a guardar os brinquedinhos na caixinha. Lá na escolinha, na creche, na escola, quando termina a aula, a professora ensina os alunos a guardar os brinquedos da dinâmica. Aí chega em casa, aquela mãe não ensina a criança a guardar. Ela vai lá, ela guarda. Desde pequenininha, ela não ensina. A professora ensina. Aí chega na segunda-feira, as crianças repetem tudo que a mãe fez. A mãe fez tudo, a mãe guardou tudo. Aí ela chora, ela não quer fazer, porque a professora põe regras. Tem regras. E naquela casa não tem regras. Então você tem que aprender a administrar o seu castelo, gerenciar o seu castelo, a sua casa, a sua família, colocando regras. E cresce aquele homem, cresce aquela menina, cresce aquele jovem e vai para o mundo, vai para o trabalho que tem regras. E lá ele não fica, porque ele não gosta, tem que cumprir regras. Tem horário de chegar, tem horário de sair, tem horário de almoço. Mas ele não quer cumprir regras, porque em casa não tinha regras, é uma bagunça. Então, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de regras. Deus é um Deus de ordem. E o ser humano não tem regras, hábitos, bons hábitos. Tem que ter bons hábitos. Deus nos chama a responsabilidade porque os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. E eu estou falando sobre Deuteronômio 28. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Bendito o fruto do seu ventre, bendito os frutos da sua terra, bendito os frutos das suas plantações, das suas fazendas, das suas empresas. Você será bendito, as benevolências do Senhor, a bondade do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Mas existe a minha parte, existe a parte de Deus. A vida está uma bagunça porque eu não faço a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. E nesta manhã de cura, de milagre, de renovo, de libertação, de transformação, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Por que uns são abençoados e outros não são? Porque ele obedece e o outro não obedece. Porque um é bênção e o outro não consegue obedecer. É só por isso. Nossa, mas a minha vizinha é próspera. Nossa, o casamento dela é uma bênção. Porque ela semeia, ela planta, ela investe, ela viaja, ela se diverte, ela cuida, ela zela. O jardim vai estar sempre florido, minha filha. Então é cuidado. Tenha cuidado em guardar. Guardar é proteger, é zelar, é segurar. Guarda o que você tem para você não perder até o que você conquistou. Deus está falando forte no nosso coração para nos sarar, para nos curar. Então você será bendito na cidade e você será bendito no campo. Onde você for, a bênção vai com você. Onde você for, a misericórdia vai com você. Onde você for, a abundância vai com você. Onde você for, o consolo vai com você. Todos os territórios que você pisar será abençoado. Você vai levar bênção, você não vai buscar, você vai levar. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Ô, glória, dá graças a Deus aí. Diga amém, eu recebo, eu tomo posse, Deus me ama. E onde eu vou, a bênção acontece, os milagres acontecem. As pessoas querem saber que Deus é esse, que é poderoso e faz muito mais. E falando em não,
né, falar não. Nós oramos e a gente evidentemente quer um sim de Deus. E às vezes o sim de Deus, quando ele fala sim para algo, ele não quer dizer que é um sim imediato, mas é um sim. Mas na hora parece um não. Então isso também é interessante na caminhada da fé, que por isso que fala muito sobre fé, sobre esperança, né? Você ter esperança, você não pode perder a esperança. Às vezes você faz um pedido a Deus e ele já resolve imediatamente. Às vezes é um espere, temos que esperar. E então quando fala não, a pastora falou muito bem sobre essa questão aqui, mas estava observando aqui que todos nós queremos um sim, mas se não tivermos um não, a gente não cresce. Porque dentro da casa, nas famílias, né, hoje em dia, a gente percebe as pessoas, elas querem concordar com tudo, não dando não, achando que é o melhor. Mas se a pessoa só fala sim para tudo, o que acontece? Aquela pessoa pode estar fazendo algo errado e você está com medo de corrigi-la, dando um não. É que depende como você usa o não. O não é possibilidades. Quando você fala para a criança, não entre aqui, mas vai por ali. Você dá outra alternativa. Você tem que dar possibilidades. Então, quando Deus dá um não para você, Ele está te dando um sim de possibilidades de coisas maiores. Você tem que entender que o não para Deus é para que você cresça e não para que você diminua. Quando ele fala um não passou na entrevista, é porque ele tem coisas maiores, melhores. Ele tem oportunidades para agregar na sua vida. Então não precisa chorar. Tem coisa melhor chegando. É livramento. Eu sempre digo para as minhas alunas, quando você leva um fora de um rapaz e ele não quer casar com você, foi livramento. Deus tem outro melhor. Quando aquela moça disse não para você, Deus tem uma muito melhor que aquela. Quando aquela entrevista você não passou, é porque na próxima você vai galgar lugares maiores, melhores. Deus tem coisas maiores para você. Então isso é crescer em Deus. Quando você era criança, você vivia brincadeiras de criança. Agora você é adulto, você tem que ter responsabilidades de adultos. Então, até a responsabilidade, a pessoa tem medo de ter uma responsabilidade, porque a mãe sempre fez tudo, o pai sempre fez tudo, sempre alguém fez tudo por você. Então agora é você que tem que ter as responsabilidades. E a mãe tem que falar, filho, vai você, eu não vou com você. Você vai entrar no consultório, você vai entrar na entrevista, você vai sozinho porque você já pode ir sozinho. Então aquela mãe vai liberando aquela criança. Igual quando ela está andando de bicicleta. Você já viu a criança quando ela está andando de bicicleta? O papai vai, a mamãe vai e ele vai pedalando. E é uma delícia. Ele vai e o vento vem e ele recebe aquele vento no rosto. E ele vai porque ele tem certeza que o papai está ali atrás segurando a bicicleta. E de repente o papai solta e ele vai. E ele pensa que o papai está ali, mas o papai já liberou ele e ele foi. E ele fica feliz porque ele aprendeu a pedalar sozinho. Aí o papai tira aquela rodinha das laterais e a bicicleta vai. Não é assim que você ensinou para os seus filhos? Então o nosso Deus, o nosso Pai, ele vai junto, mas ele impulsiona você para a vitória, impulsiona você para o sucesso. E ele vai e ele diz, agora decide que você está grande, agora decide que você está preparado, agora você está forte, eu já abri o caminho, eu já quebrei as fortalezas, eu já destruí os cadeados, agora é com você. Então é confiança. Você precisa ter mais confiança em você mesmo. Capacidade você tem, talento você tem, habilidade você tem. Falta confiar, confiança em você, na sua capacidade, no seu potencial. No seu potencial. É do seu jeito, é o jeito que você sabe fazer. Quando a criança chega em casa, ela tem uma lição e a mamãe faz o A bem grandão e ela faz o A bem pequenininho. E ela quer fazer o A igual a mamãe. Não, o A dela vai ser igual ao dela. O da mamãe, a mamãe é adulta, a mamãe faz um A bem redondinho. O dela no começo não vai ficar bonitinho. Mas no segundo, no terceiro, ela vai fazendo a lição de casa. Então, quando você é criança,
você vive coisas de criança. Quando você cresce, você vive experiências de adulto. Deus nos ensina na caminhada da fé, mas Ele quer que você tenha confiança no seu potencial, na sua capacidade. E algumas dicas aqui para fazer a nossa conclusão. Quando Deus pode dizer não por várias razões, tem várias razões. Separei aqui algumas aqui, por exemplo. Quando Deus diz um não, pode ser para fazer parte do seu plano maior. Aquilo que você disse, Deus tem um plano maior. Então esse não, parece que Deus está, mas Deus não quer isso? Não, é que Deus tem algo maior. Então Ele está te preparando para esse algo maior. Outra possibilidade que dentro de tudo que foi falado aqui, quando Deus diz um não, pode ser para indicar que os nossos pedidos são egoístas. Às vezes fazemos certos pedidos que a gente acha que está certo, mas perante Deus é um pedido egoísta, né? Então Ele pode dizer um não. Vai estragar você. Vai estragar, exatamente. Vai estragar. E Deus sabe aquilo que é bom para nós, né? Aliás, a Bíblia diz assim, no livro de Romanos, fala assim que nós não sabemos pedir como convém, né? Mas o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente faz muitos pedidos e às vezes nem todos receberão um sim, porque alguns poderão ser pedidos egoístas que a gente não está sabendo. Tem isso também, né? Pode ser também quando Ele diz um não para indicar que um sim vai nos prejudicar naquele momento. Então Ele diz o não. Eu já tive várias experiências, acredito eu que os ouvintes também estão entendendo a palavra e já tiveram algum sim, algum não. Mas eu lembro, como tem a ver aqui com o ministério aqui pelo rádio, que estamos a caminho, né? Em dezembro desse ano, permitindo Deus, vamos completar 20 anos neste horário aqui. E eu lembro que justamente em janeiro de 2005, quando a gente começou aqui, eu lembro dali, eu acho que 9 meses que estávamos aqui, justamente eu fui em busca de 3 empresários. Eu pesquisei aqui em Curitiba e vi que fui em 3 empresas que eu achava que elas iam aceitar ser colaboradores ou patrocinadores, né? E eu fui nas 3, embora era o mesmo segmento praticamente, né? Eu fui numa, o empresário me atendeu muito bem, eu mostrei o projeto, tudo. Só que ele disse, olha, é bonito, é legal, mas ele disse assim, o meu público, talvez você não vai atingir o meu público. Então eu já saí de lá com um não. Já saí de lá meio um pouco triste, porque às vezes um não, seja de Deus ou de um ser humano, às vezes na hora você não entende, né? Você pode entender depois. Beleza, fui na segunda empresa, isso num único dia. Fui numa segunda empresa, falei a mesma coisa, a pessoa elogiou, olha que bacana, Deus te abençoe, que legal, mas eu estou cortando despesa, a gente não está investindo em propaganda e tal. O segundo não, era um não, porque não deu certo. Fui numa terceira empresa, a mesma coisa. Ah, é bacana, é legal, mas a gente já tem outras maneiras aí de divulgar e tal. Isso em 2005, falando coisa de quase 20 anos atrás. E eu sei que eu vim para casa assim com 3 não na cabeça. E é claro que naquela época eu não tinha tanto entendimento que eu tenho hoje, depois de 20 anos. A gente cresce, a gente desenvolve. Então, tem alguns nãos que Deus permite, porque Deus tem um plano maior, é o que Ele estava reservado. Naquele mesmo dia que eu recebi 3 nãos, quando foi anoitecer, eu lembro que eu recebi um telefonema. Recebi um telefonema de um certo senhor, aqui da região metropolitana, inclusive da cidade de Campina Grande do Sul. Ele ligou para mim e falou assim, Pastor Edson, tudo bem? Tudo bem. Ele disse assim, como é que está o projeto do Ministério do Rádio? Tá indo bem, estamos batalhando, graças a Deus. Aí ele falou assim, pois é, pastor, eu tava orando aqui, e o senhor lembra de mim? O senhor foi meu professor de teologia, foi meu professor, e marcou muito, quando eu fui seu aluno, não esqueço, ensinou a gente e tal. E eu tenho uma empresa, e Deus tocou no meu coração, eu quero colaborar com o projeto durante 6 meses. Aí me deu uma alegria, parece que Deus falou, tá vendo? Porque aqueles 3 não, eu fiquei um pouco abalado a princípio. E no mesmo dia, uma pessoa que eu nem imaginava, quer dizer, ele achou meu telefone, conseguiu entrar em contato comigo, um aluno muito querido, e ele então colaborou durante 6 meses com a sua empresa, patrocinando a programação Agindo Deus, né? Foi assim. Então, e depois dele, aí, quando ele saiu de cena, que era um período, aí vem uma outra empresa, através de uma querida irmã, ela chama Márcia, aqui de Curitiba. Ela ouvindo a programação, gostou, amou, comentou com a dona da empresa, que ela trabalhava na época, e comentou, e essa mulher aceitou, me chamou lá,
também essa empresa colaborou durante 3 anos. Então, 3 nãos e depois veio mais uma outra. Eu recebi 3 não e depois, de um jeito que eu não fui atrás, aí vieram atrás de mim com 3 sim. Tá entendendo? Quer dizer, é impressionante. Isso aqui é um aprendizado, isso aqui é vida, isso aqui você tem que aprender isso, ouvinte. Às vezes você recebe alguns nãos. Pode ser que vai vir um sim logo no dia seguinte, daquilo que você não pediu, daquilo que você não foi atrás. Porque quando você recebe não, principalmente quando é de negócios, a princípio, se você não tiver maturidade emocional, não tiver bem estruturado, você fica chateado, porque você é humano, a gente não é máquina, nós não somos máquinas, somos seres humanos que temos sentimento, então você tem que estar... Por isso que é bom você fortalecer o seu emocional, o seu psicológico, né? Porque a vida vai ter muitos nãos, mas vai ter outros sims também recompensadores. E depois disso, Deus continua falando sim para você. Por quê? Porque vidas são preciosas. Dinheiro é consequência do seu trabalho. Então, quando você está preocupado, como vai ser, como vai pagar, como vai fazer, se você vive vidas, se você cuida de vidas, Deus se responsabiliza, porque almas são preciosas para Deus. Então, Deus cuida de vidas. Situações são circunstâncias que virão na caminhada da sua decisão. Então, quando você decide andar com Deus, Deus cuida de você. Deus cuida, gente, Deus cuida de você. Eu estava atendendo uma aluna essa semana e ela comprou uma loja e não parava nenhuma funcionária na loja dela. Coloca uma, não dá certo, coloca outra, estraga as roupas, coloca outra, faz bagunça na loja, coloca outro, quer roubar a loja, coloca outro, dá tudo errado. E eu passei naquela loja e eu disse para ela, tá tudo bem? Parece que você está liquidando tudo. E eu fui lá conversar com ela. Ela disse assim, pois é, eu estou aqui num jejum de 21 dias e hoje é o 20º. E Deus falou para mim que Ele deu essa loja para mim. Sou eu que tenho que cuidar dela. Falei, sério? Ela disse sim. Então, às vezes, Deus te dá algumas coisas e você quer mandar os outros cuidar. Aí ela disse, verdade. Deus me deu, é o fruto do meu trabalho, eu investi dinheiro nesse negócio. E eu não sou sócio de ninguém, é minha loja. Eu quero ficar pondo gente para cuidar de qualquer jeito. Então, agora eu entendi que Deus deu para mim. E ela saiu da outra empresa e foi lá, que ela tem outra empresa. Aí ela disse, pois é, eu disse sim para Deus e eu vou cuidar. E ela está cuidando. Então, às vezes, Deus te dá algumas coisas e você quer mandar os outros cuidar, e não é os outros, é você. Então, quando você cuida daquilo que Deus te dá, prospera. Prospera. Então, você tem que estar ali, zelando, porque é bênção. Então, aceite as bênçãos que Deus te dá. Aceita a casa que Deus te deu, o marido que Deus te deu, o filho que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu. Para de falar não para Deus e fale sim para Deus. Senhor, obrigado por esse dom, por essa habilidade, esse talento que é do Espírito Santo, que o Senhor me usa para realizar isso. Tem que ter renúncia, tem que ter flexibilidade, tem que parar muitas coisas. É assim, dói falar assim. Mas no fim é só vitória, só glória, só bênção, porque você está lidando com pessoas. E você que é aí da área da saúde, que é a área da humanas, que é a área de cuidar de pessoas, sabe? Que você faz porque Deus te dá essa graça, essa unção, esse sobrenatural que vem dele. Não adianta fugir. Não adianta fugir daquilo que Deus já te deu, pastor Edson. Exatamente. E nós estamos nos 40 dias proféticos. E hoje estamos completando o 11º dia. Nós estamos aqui dizendo que esses 40 dias proféticos, que foi lançado dia 19 de agosto agora, é justamente um alinhamento espiritual. E diante desse ensinamento de hoje é mais um aprendizado para você se alinhar aos projetos de Deus. Porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você sonha para você. Então entre nessa visão, entre nesse projeto, 40 dias com propósito, e Deus está falando coisas maravilhosas. Deus dos milagres, Deus das maravilhas, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está agindo nos corações, na mente desse homem, desta mulher.
este casal, essa família, que ouviu essa palavra de fé, essa palavra que vai de encontro à necessidade desta manhã, agindo e operando e realizando o sobrenatural. Abençoa essas mães, esses pais, esses filhos, que eles sejam prósperos, saudáveis, abençoados, dignos de um Deus vivo e poderoso. E esse que está recebendo Jesus hoje, se reconciliando com Deus hoje, que o Senhor verdadeiramente esteja ao lado, guiando, protegendo, em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e diante do que foi ensinado hoje, de aprendermos também a aprender às vezes, ouvir ou receber um não, seja de pessoas ou não do Senhor próprio. E cremos, Pai, que nesta manhã, que estamos no 11º dia dos 40 dias proféticos, nós cremos que hoje vai ter muitos nãos, mas que é para o nosso bem, mas vai ter muito sim, muita liberação das Tuas bênçãos para o dia de hoje, para aqueles que estão nesta fé, nesta confiança no Teu agir. Senhor, que os enfermos sejam curados, que os tristes se alegrem, que aquele pai que precisa de uma porta de trabalho, de emprego, de negócios, abençoa também a área das finanças, a área da economia, de cada ouvinte, de cada empreendedor, empresário, profissional liberal, autônomo, empregado, enfim, abençoa a família, que nessa família não falte nada, mas que eles tenham todas as suas necessidades supridas. Abençoa aqueles também que investem no nosso ministério, aqueles que semeiam voluntariamente uma semente de fé. Abençoa cada um que contribui ou que contribuirá a partir de hoje. Que a bênção da abundância e da prosperidade que vem de Deus, o Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre cada ouvinte e cada semeador. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração que o ouvinte ora com a gente, esta água se torna um remédio. Abençoa esta caneta que o ouvinte separou para assinar um documento hoje. Abençoa esta pessoa que separou um documento, uma causa que ele tem para ser resolvido hoje. E eu oro por aqueles também que têm dinheiro para receber. Talvez vai sair a aposentadoria, ele vai receber os atrasados, talvez seja uma herança, algo que ele tem direito está para sair, Pai. Coloca as Tuas mãos para abençoar, para que hoje seja o dia da notícia boa, que vai sair esse negócio e este ouvinte que fez um compromisso de semear algo no nosso ministério, que venha sair esse dinheiro, para que ele possa cumprir o seu voto também, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.